Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou Carlos Nunes e hoje vou conversar com vocês sobre um livro soberbo, mas muito desgastante, As Benevolentes, de Jonathan Littell. Nos últimos vídeos de leituras mensais, eu sempre venho mencionando esse livro, que eu estou fazendo a leitura desde fevereiro, num projeto de leitura conjunta promovido pelo canal Primeira Prateleira, do Humberto Conzo. E eu venho então trazer aqui agora as minhas impressões de leitura. Eu confesso que eu estava um pouco receoso de ler esse livro, porque eu sabia já que ele era extremamente perturbador e violento, falava de atrocidades nazistas, e eu tinha medo dele ser um livro sensacionalista e com o propósito de chocar. Tive uma surpresa assim, maravilhosa. O livro ele é soberbo, é realmente muito bom, mas é um livro bastante cansativo e bastante perturbador, sim. A estruturação desse livro também é bastante interessante, porque ela acompanha um estilo de música clássica chamado suíte barroca. Os capítulos são bem longos e os títulos dos capítulos se referem então a esse estilo dessa peça musical, que é composta de vários andamentos diferentes, com ritmos diferentes. E os capítulos do livro seguem essa estruturação. Então, numa parte em que a música é mais lenta, o andamento, o ritmo daquele capítulo também é mais lento no livro. Então, isso é muito interessante. A pesquisa que o autor fez para escrever esse livro também foi uma coisa fenomenal. Ele leu inúmeros livros sobre a guerra. Ele já havia trabalhado também nessas instituições de auxílio humanitário, nessas guerras que houveram ali na Europa, nos Balcãs, em Kosovo e na Sérvia, se eu não me engano. E ele presenciou muitas das atrocidades, da situação, da destruição narrada aqui no livro. Ele presenciou isso, com certeza trouxe muito disso, nos seus escritos. É uma escrita assim, bastante elegante, porém crua ao mesmo tempo. Em determinados momentos aqui, o autor ele não perdoa, ele não pensa no que ele vai escrever e ele simplesmente joga, principalmente os momentos que envolvem alguma situação sexual, algum contato sexual dele. É tudo descrito de uma forma bastante crua e bastante direta, chocante mesmo. E também, da mesma forma, as situações de violência são jogadas na nossa cara sem nenhuma preparação, sem nada que às vezes vá nos preparando o nosso espírito para através de uma sutileza, nada disso. Ele simplesmente pega, embrulha e manda. E isso tudo transforma a leitura desse livro em uma leitura bastante difícil e que, apesar de você ter vontade de continuar a leitura sem parar, é quase que impossível fazer isso. Você tem que dar pausas, você tem que respirar. Em certos momentos você se sente mal. A situação, principalmente nos capítulos em que o andamento é mais rápido, as situações vão se atropelando de uma tal forma, você se sente realmente envolvido naquela situação de bombardeio, de ataque, que você tem que realmente dar uma parada para respirar e voltar e fazer uma outra leitura mais suave e depois voltar com calma para o livro, porque realmente não tem como você pegar esse livro e ler de uma tacada só. Até porque são praticamente 900 páginas. Então é um livro bastante difícil nesse aspecto. O que complica um pouco também, é um detalhe que muita gente coloca aí, é que os termos alemães, principalmente as patentes militares, foram mantidas no idioma original. Então são aquelas palavras enormes que não tem, difícil até de ler,
Mas no final do livro tem um glossário desses termos, e como eu li no e-book, né, eu imprimi essa listagem desses nomes e mantive junto comigo, ia consultando, mas em determinado momento eu desisti e resolvi levar a leitura adiante. Não impediu, tá? Você entende tranquilamente, mas isso causa um pouco, um certo desconforto aí na leitura, uma quebra de ritmo, né, na leitura. Então, uma dica aí que eu deixo para quem quiser encarar esse livro é essa, né? Vá lendo sem se preocupar com esses nomes em alemão, e você vai conseguir entender bem a história. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Maximilian Aue, que é um ex-oficial nazista da SS e que depois do fim da guerra conseguiu ir para a França e agora dirige uma fábrica de rendas e é uma pessoa muito bem colocada na sociedade, financeiramente, é casado, tem 2 filhos, apesar de que não é um casamento feliz. O livro começa com um longo prólogo, onde ele esmiuça os seus pensamentos gerais em relação à guerra, em relação a tudo que aconteceu, a todos os acontecimentos com os quais ele se viu envolvido, uma reflexão sobre a vida, sobre como é a sua vida, como ele é infeliz, né? Até porque ele está casado, tem filhos, mas é homossexual. Então o Max vai narrar para a gente diversos momentos, diversas situações, eventos da Segunda Guerra, nos quais ele teve participação, momentos assim bem distintos entre si, bem diferentes no tempo e no espaço, né? Porque nós temos aqui um período que abrange de 1941 até 1945, e vários locais diferentes. Nós temos aqui momentos na própria Alemanha, em Berlim, na França, na Ucrânia. Então, é um livro assim, bastante diversificado. Ele tem uma personalidade extremamente perturbada. Ele já deixa isso bem claro no início do livro, né, nesse prólogo, em que ele diz que ele não está escrevendo esse relato para se justificar de nada, porque ele não tem culpa de nada, ele não se justifica de nada, ele não se sente culpado por tudo que ele fez. E é isso que torna esse livro tão perturbador, porque a todo momento, em todas as situações, a narrativa dele nos coloca dentro da ação, nos coloca dentro da história, e a gente sente realmente tudo ali, o que os personagens, tudo que ele está sentindo. Então, tanto as agruras físicas, né, o frio, a fome, quanto o olhar sobre o sofrimento, sobre as atuações, né, que os nazistas faziam ali nos territórios ocupados, e tudo isso de uma forma tão magistralmente escrita que ele nos coloca, realmente a gente se sente dentro da ação. Logicamente, ele, como protagonista e como narrador, é um narrador não confiável. Inclusive, em alguns momentos, ele chegou a me lembrar do Hubert, né, do Lolita, que também é um personagem desprezível, mas que consegue nos envolver de tal forma que em determinados momentos a gente chega até a sentir pena, acreditar nele e sentir pena do que ele está narrando ali. O Aue começou com uma carreira burocrática, ele redigia relatórios e através de seus contatos e do conhecimento dele do francês, né, perfeito, porque a mãe era francesa, ele viveu na França, ele foi galgando posições aí dentro do partido e ele foi enviado, então, em algumas missões, a princípio com essa atribuição de redigir os relatórios. E então ele começou a ter contato com exatamente o que era, quais eram os ideais do nazismo, do Hitler, e começou a ter contato com os horrores, né, da guerra. Então, primeiramente, ele vai para a Ucrânia, onde ele começa a participar, a relatar as primeiras perseguições aos judeus que aconteceram ali nesse país. E um aspecto aqui bastante interessante
é que, a princípio, os massacres, as perseguições não eram feitos pelos alemães, e sim pelos próprios ucranianos, porque eles vinham de um recente ataque, anexação da União Soviética. Inclusive foi relatado um trecho disso, que é um episódio que a gente pouco tem conhecimento, mas inclusive eu falei naquele livro A Vida em Tons de Cinza, eu vou deixar linkado aí, que fala justamente sobre essa perseguição soviética. Então, os povos desses países bálticos, eles viam a chegada dos alemães como libertadores dos soviéticos. Então passaram a colaborar com tudo que os alemães determinavam, e eles incitaram já um antissemitismo já existente ali naquela região, de uma forma assim, bastante, né, forte, que a própria população fazia o trabalho sujo para os alemães. E depois disso, então, ele vai também para outras... Ele participa do cerco de Stalingrado, que aí foi uma situação já de o início da derrocada do nazismo, né? A primeira grande perda da Alemanha na guerra foi esse cerco de Stalingrado, que foi um massacre. Mas para o final do livro, já se aproximando também do final da guerra, o Aue, então, é levado para trabalhar nos campos de concentração e de extermínio, basicamente de Auschwitz, porque ele foi designado a ele que trabalhasse com o ministro Albert Speer, basicamente, que era o ministro da produção, que coordenava toda a produção de guerra, o esforço de guerra do Terceiro Reich, para produção de forma... para o fornecimento de mão de obra escrava para o esforço de guerra alemão. E essa mão de obra vinha desses campos de concentração. Só que os prisioneiros estavam num estado tão deplorável que não tinham como, não era uma mão de obra qualificada e que viviam a tempo, viviam o período necessário para serem qualificados. Porque, né, toda aquela situação que a gente conhece da violência, da fome, então eles não tinham como trabalhar, né? Não, eram quase que esqueletos vivos, então não tinham como trabalhar. E um dos trabalhos, das funções do Aue era justamente transformar os campos em locais mais salubres, de condições melhores de vida, dar condições melhores de vida para esses prisioneiros, para que eles pudessem ser usados nas fábricas. Só que ele esbarra ali com toda a burocracia, isso também fica patente no decorrer de todo o livro. Eram tantas organizações militares e paramilitares diferentes, eram tantos organismos dentro do organograma, né, do nazismo, que se tornava difícil. As atribuições, às vezes, se chocavam entre as diversas organizações, e isso empacava tanto na frente de batalha, como com fornecimento de material, de armamento, de soldados, de retirada, quanto nesse aspecto da produção, da funcionalidade dos campos de concentração para o esforço de guerra, né? Uma outra coisa também que bastante chocante nesse livro é justamente os diálogos que o Aue tem com algumas personalidades da vida real, né, como o Goering, como o Himmler, né, e com o ministro Albert Speer, que inclusive me lembrou um livro que eu li há muitos anos atrás, que foi escrito por ele, por esse ministro Albert Speer, que é aqui Por Dentro do Terceiro Reich, em que ele lançou, depois da guerra, ele foi um dos poucos nazistas do alto escalão em que não foram condenados à morte. Então ele escreveu esse livro, narrando como foi
esse avanço da Alemanha, que a guerra, na verdade, já estava perdida para a Alemanha cerca de 2 anos antes, mas os próprios alemães não sabiam disso, por uma série de coincidências, e graças aos esforços dele de aumentar a produção, conseguiu manter a frente de batalha até o final. Então, foi bastante interessante aí fazer esse paralelo com também um livro muito interessante. Eu acredito até que ele esteja já indisponível, mas é fácil de encontrar aí nos sebos da vida. Em nenhum momento, e isso é o mais difícil de engolir desse livro, é justamente essa falta de remorso do Auer nas situações das quais ele teve parte. Ele via tudo como normal, como parte do seu trabalho, inclusive uma frase que é citada várias vezes durante o livro, que é o Krieg ist Krieg und Schnaps ist Schnaps, que é uma sátira, digamos assim, de um provérbio alemão que diz trabalho é trabalho e bebida é bebida. E aí, no caso, é guerra e bebida é bebida. Ou seja, o que está sendo feito ali na guerra é uma coisa e os momentos de diversão é outra, não tem nada a ver, não tem o que se misturar. Então, as ações que são feitas ali na guerra não podem ser vistas com os olhos de quem está aqui de fora, do cidadão comum, de um país que não está envolvido numa guerra. E o que ele deixa no final para a gente é justamente esse incômodo e esse questionamento. O que nós faríamos se estivéssemos nessa situação? Porque ele coloca ali também que toda essa visão que nós temos da Alemanha, das atrocidades nazistas, só tomaram o vulto que tomam porque a Alemanha perdeu a guerra. Porque se ela tivesse vencido, a situação seria totalmente diferente e nós talvez hoje tivéssemos uma visão diferente do esforço de guerra alemão. E isso realmente é um caso assim, uma situação bastante incômoda, em que a gente não pensa, a gente tem aquela ideia do que é bom e do que é ruim, mas em determinadas situações esses limites ficam um pouco mais difusos, aí, nebulosos, e fica mais difícil da gente fazer esse discernimento. Então, como eu disse, é um livro soberbo, mas bastante difícil, bastante pesado e que exige bastante do leitor. Mas uma leitura assim, fantástica, foi comparado aí a Guerra e Paz, não sei se chega a tanto, até porque eu não li ainda o Guerra e Paz, mas com certeza é um livro que vale a pena, que se dedicar, mas ser lido com calma, com cuidado, tentando absorver ali o máximo dele que a gente conseguir. Mas realmente são discussões necessárias, são situações incômodas que nos fazem refletir. Então fica a dica aí de uma ótima leitura, né, para vocês, quem se arriscar, que façam uma boa leitura. E no mais, né, a gente então fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.